Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula sobre o regime militar. Agora nós vamos falar sobre um governo importante aqui, que é o governo Médici. O governo Castelo, o governo Médici são bem importantes aqui se tiver que cair alguma coisa. Porque é no governo Médici, que a gente tem o chamado milagre econômico. O Médici ele toma posse, em outubro de 69. Aqui é o momento, em que o regime se recrudesce, em relação às oposições, fossem elas liberais, socialistas, comunistas, ao aumento da perseguição aos opositores do regime, tá? E ao mesmo tempo em que há também uma radicalização de parte das esquerdas, parte aqui da oposição ao regime que é de esquerda, não todos, mas a parte acredita, que a forma de combater o regime é por meio, das armas. Então são organizados alguns movimentos aqui, algumas guerrilhas, são travadas contra o regime, só que não tem muito êxito não, tá? Esses movimentos de luta armada, eles não contam com apoio popular e vão ser todos reprimidos pelo governo aqui, tá? Bom, o mais importante pra gente é o chamado milagre brasileiro. Esse tem muita chance de cair, ou milagre econômico, como a gente também conhece. É um momento que inicia ainda no finalzinho do governo Costa Silva, tá? E vai até 73, quando a gente tem as crises do petróleo. É um momento de crescimento imenso do PIB, tá? É uma coisa, assim, inédita na história do capitalismo mundial, tá? O nosso PIB subiu em taxa média de 11,2% ao ano. Então, é muita coisa mesmo, tá? É um crescimento da economia muito grande. Isso tem a ver um pouco, abrir o campo para isso, o contexto internacional, mas também as políticas que o próprio Castelo tomou para controlar a inflação. Então, o que vem em seguida é esse chamado milagre econômico. Aqui a gente vê que as indústrias automobilísticas e de eletrônicos, até a construção civil também, elas crescem muito, taxas de crescimento superior a 20%. Se você for olhar a taxa de hoje, perspectivas de crescimento do PIB, para o ano que vem, vai ter nem 3%. Então, imagina um momento em que o PIB cresce 11,2%. Então, é muita coisa, tá? Nesse contexto, as exportações crescem 32% ao ano, tá? Verificou-se um período de surgimento da indústria petroquímica também, da indústria de telecomunicações, expansão de rodovias, das hidrelétricas, do sistema bancário, da produção agrícola. Então está tudo se desenvolvendo muito aqui nesse contexto. Parte desse êxito se deve à condução da política econômica pelo ministro Antônio Delfim Neto, o chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND-1, tá? Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Beleza? Então, essa condução dessa política econômica, quem esteve à frente dela foi o Antônio Delfim Neto. Eu acho interessante você decorar esse nome, tá? Para associá-lo aí ao milagre econômico, beleza? Isso é importante. O milagre ele acontece no finalzinho do governo Costa Silva e boa parte aqui do governo Médici, tá? Não dura tanto tempo, portanto, só alguns anos, e aí depois a gente já tem o fim do milagre, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, beleza? Além disso, nós temos algumas medidas também tomadas aqui nesse contexto, nesse governo especificamente, que é o governo Médici. O Médici ele vai criar o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que vai garantir salário mínimo e aposentadoria para os trabalhadores do campo, tá? Então isso é importante aqui. Temos também o Proterra. Esse eu acho pouco provável de cair, Programa de redistribuição de terras e de estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste. É uma espécie de reforma agrária que é feita aqui, tá? Desapropriando grandes propriedades, tentando reparti-las aí para pequenos e médios agricultores. Temos também a criação de um plano de habitação popular, para tentar estimular aí, o déficit, acabar com o problema de moradia de famílias de baixa renda, o que acaba estimulando muito a construção civil e a entrega da Ponte Niterói, uma das chamadas obras faraônicas aqui do regime militar, que são grandes obras feitas aqui nesse contexto. Nesse governo a gente tem também a Transamazônica, tá? Que é provável que não vá ser abordada
pela prova, no final das contas, né, porque ela acaba que não dá muito certo, né? A ideia da Transamazônica não era muito boa, né? Ligar uma região norte à região nordeste não são regiões que tinham ali naquele momento, né, uma intensidade econômica tão grande, então não fazia muito sentido ligar essas duas regiões naquele contexto e no final das contas as obras permaneceram inacabadas em relação ao projeto inicial. Então foi uma obra que deu errado, custou muito e deu errado, né? Já a Ponte Niterói foi uma obra que deu certo, né? Ela existe até hoje, tá bom? Bom, uma coisa que eu queria destacar, né, é como é a política econômica aqui em tempos de milagre, tá? A gente não pode pensar, né, que os militares aqui que estão no poder nesse contexto estão mantendo a política lá do Castelo. A política do Castelo era restringir gastos, tá? E abrir a economia para o capital externo com pouca intervenção do Estado na economia. Os militares depois do Castelo não têm essa cabeça. Eles acham que o Estado deve intervir na economia criando estatais, tá? Inclusive, a gente vai ter aqui governo criando 100 estatais, né? O mesmo governo, imagine só. Então, criar estatal, intervir na economia, tá? E promover o chamado milagre. Então, aqui a gente observa, né, que há um forte ingresso de capital estrangeira, que durante todo o regime militar, principalmente depois do Castelo, tanto por meio de empréstimos quanto por meio de investimentos diretos. Então, por vezes, o capital estrangeiro chega no Brasil porque alguém pediu emprestado, né, ou algum empresário que está vindo aqui investir, né? Quando é no caso do empresário, são multinacionais, certo? Quando é por meio de empréstimos, vai ser estatais, né, que estão solicitando recursos, ou empresas privadas nacionais que estão pedindo empréstimo aí. As estatais, elas vão buscar atuar principalmente no que elas consideram de setores estratégicos. Lembra lá da doutrina de segurança nacional, de que é preciso garantir aqui a preservação do Estado, garantir a soberania nacional, né? Então, os militares acham que é necessário o Estado sim intervir na economia para garantir aí alguns setores importantes, que não dá para entregar nas mãos da iniciativa privada, que é o que? O setor de comunicações, né? Isso é algo de interesse nacional, de interesse estratégico, você entregar tudo para empresas privadas, né? No final das contas, na concepção aqui dos militares desse contexto, você corre o risco de entregar a sua soberania, porque empresas vão controlar circulação de informações de todos os cidadãos, inclusive do próprio Estado, né? Então, eles achavam aqui que era preciso intervir no setor de comunicações, no setor de mineração também, né? A exploração de minério é um recurso visto como recurso nacional importante, né? Então o Estado tinha que intervir nisso e na própria siderurgia também. Então, o regime militar vai buscar atuar muito aqui, né, nessas estatais, tá bom? Inclusive na Vale, né, que já existia, que vai estar à frente aí da mineração, né, vai criar novas estatais, mas também vai buscar atuar muito nas estatais que já existiam. A Petrobras, né, também é considerado um setor extremamente estratégico aqui pelos militares, tá bom? E os empréstimos de capital estrangeiro também vão para empresas nacionais privadas, né, que vão investir em bens de consumo não duráveis, tá? Então, a gente pode pensar aqui em setor de alimentos, né? Setor também de roupas, né? Então, bens de consumo não duráveis, né? Vão estar aí principalmente, quem vai estar à frente são principalmente indústrias nacionais, tá? E nos investimentos diretos do capital estrangeiro são as multinacionais que se instalam aqui nesse contexto, né, e vão buscar investir principalmente em bens de consumo duráveis, como automóveis, né, eletrodomésticos, né. Então temos várias empresas que também se instalam aqui. Então a gente pode dizer que no final das contas o milagre econômico ele é resultado do esforço do Estado, do capital privado nacional e do capital privado internacional, né? O milagre econômico foi resultante disso. Mas veja que por trás disso, né, há sempre investimento de capital estrangeiro. Muitos empréstimos estão sendo solicitados aqui. A gente vai ver que a nossa dívida externa depois vai aumentar muito, né, ao final aqui desse milagre econômico, tá? Beleza? Por isso que eu coloquei aqui capital estrangeiro no topo de tudo. Como está tudo sendo feito às custas do capital estrangeiro, né, solicitando muitos empréstimos, a conta vem depois, né? A nossa dívida externa sobe muito ao término aqui, né, do regime militar, tá? Já no contexto de crise, inclusive. Beleza? Fechou?
Bom, mas enquanto a economia dava sinais de extrema vitalidade, a gente vê boa parte dos brasileiros tomados por uma onda de otimismo mesmo. O sentimento da população naquela época de que o Brasil estava dando certo, né? Aquela ideia de que o Brasil é o país do futuro, né? De que está tudo muito bom. Hoje a gente, até pelo efeito aí da pandemia, né? A gente anda meio baixo astral, mas naquela época o sentimento, o otimismo, né? Era muito sentido. Até porque várias obras estavam tomando o Brasil, né? Então o pessoal fala, não, esse é o Brasil que vai para frente e tal. Muita gente achava que era questão de pouco tempo para o Brasil despontar aí como uma potência mundial. Parte desse otimismo era incentivado pela própria Assessoria Especial de Relações Públicas, que foi uma espécie de agência criada aqui pelo próprio governo para estimular o sentimento de propaganda mesmo, né? Sentimento ufanista, de exaltação à pátria, né? Nesse contexto aqui também a gente ganha a Copa, né? Então o pessoal, o país do futebol, o pessoal fica mais animado também. E aí surgem slogans como "Pra frente Brasil", "Ninguém segura este país", "O futuro chegou", "Brasil, terra das oportunidades", "Brasil, potência emergente", "Brasil, ame-o ou deixe-o". Isso aqui, inclusive, é uma mensagem, né, para quem estava contra o regime, tá bom? Então, nesse contexto, há um otimismo muito grande em relação ao regime militar, tá? Isso está difundido na população, por isso que hoje a gente escuta muito, né, às vezes, para quem tem pais mais velhos, né, ou também para quem os nossos próprios avós, né, muitas vezes há um certo saudosismo em relação a esse período, porque eles vivenciaram esse momento de otimismo, tá? Nesse momento em que se acreditava que o Brasil estava destinado mesmo há um pouco tempo a ser uma grande potência, tá? No final das contas, a gente vai ver que esse ciclo de crescimento econômico, ele não se sustenta por tantos anos, né? Porque ele traz consequências negativas. Se boa parte desse crescimento é feita às custas de empréstimos do exterior, a nossa dívida externa vai, né, subir muito. Então isso é um efeito negativo do chamado milagre brasileiro. Ao mesmo tempo, né, a injeção de ânimo aqui na economia, ela não afeta de maneira igual, claro, todas as camadas da população. Então a gente pode dizer que há um estímulo que é a concentração de renda. Quem era muito rico fica mais rico ainda nesse contexto, tá? E é claro que isso não vai afetar diretamente as camadas mais subalternas do povo, né? O povão mesmo não é tão beneficiado assim, a não ser com muitos empregos, né, que surgem aqui nesse contexto, tá bom? Bom, o próprio presidente, nesse contexto, ele vai dizer: a economia vai bem, o povo vai mal. Então, qual que é a grande moral aqui do milagre econômico, né? É que nós temos, sim, investimento, crescimento da indústria, inevitavelmente, né? Inegavelmente, do PIB também. Tivemos aqui também vários setores crescendo, né, da economia, um otimismo muito grande, mas, né, esse milagre econômico, ele tem alguns efeitos negativos também, como o próprio presidente reconheceu na época, tá? E a gente vai ver que esse momento de crescimento né, progressivo e rápido do PIB, ele não dura tanto tempo assim, né? Logo, em seguida ao governo Médici, nós temos o governo Geisel, e ele vai viver o contexto dos choques do petróleo, né, das crises do petróleo de 73 e 79, que vão levar ao fim do chamado milagre brasileiro, mas isso é tema do nosso próximo bloco. Tchau!